Nós vamos ler um texto que está na carta aos Efésios. Para quem não tem muito conhecimento de Bíblia ou não está tão acostumado com o manuseio da Bíblia, quando nós abrimos o Novo Testamento e depois dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, tem uns livros com o nome de cidades, nome de locais. Por exemplo, você abre lá em Romanos. O que significa isso? Está lá escrito epístola aos Romanos, às vezes carta aos Romanos. Isso significa que alguém escreveu uma carta para um povo de determinado lugar, para a igreja de um determinado lugar. Então Romanos é uma carta à igreja que está em Roma, aos romanos. Se abríssemos a Bíblia e estivesse lá Itapeviense, um texto da Bíblia chamado Itapeviense, então é a carta que alguém escreveu para a igreja que está em Itapevi, aos itapevienses. Então quando abrimos o texto da Bíblia no livro de Efésios, é alguém, especificamente aqui o apóstolo Paulo, escreveu uma carta para as pessoas, os crentes, a igreja da cidade de Éfeso. Então é a carta aos Efésios. E é importantíssimo, quando você vai ler uma carta na Bíblia a alguma igreja, a alguma cidade, você entender um pouco do que se passa ou do que se passou naquela cidade. Então se você está lendo lá Romanos, quem é Roma? Onde ficava Roma? O que acontecia em Roma, especificamente na época ali do texto bíblico. Então se eu estou lendo Coríntios, o que aconteceu lá em Corinto, como era essa cidade, o que tinha? Tinha cinema, tinha parque de diversão, tinha boate, tinha igreja, o que tinha nessa cidade? É importante você se situar geograficamente para entender melhor o que o apóstolo Paulo está dizendo a respeito do texto que nós estamos lendo. Efésios tem 6 capítulos, é um texto muito simples de ler. Se você quiser, você pode ler ele hoje inteiro, capítulo 1 ao 6, rapidamente, e eu recomendo. Mas enquanto nós estamos lendo os 6 capítulos da carta aos Efésios, seria interessante se nós conhecêssemos um pouco da cultura, um pouco da cidade, o que se passava ali em Éfeso. Amém? E eu vou gastar um tempo aqui falando um pouquinho, mas bem pouquinho, porque tem muita coisa a respeito dessa cidade. Éfeso é o que nós conhecemos hoje como Turquia. Se você pegar o mapa geográfico lá e se posicionar lá na Ásia Menor, você vai ver lá a Turquia. A Turquia é a antiga Éfeso, aqui do que nós estamos lendo na Bíblia. A cidade de Éfeso é uma cidade litorânea. Tinha um porto, tinha barcos que iam e vinham trazendo cargas, trazendo exportações, importações. Especificamente, aquela cidade tinha também um templo dedicado a uma deusa dos Éfesos, uma deusa do pessoal ali da Ásia, chamada Diana. Não é a minha esposa ali, tá bom? Deusa Diana, também conhecida como Artemis. Os gregos chamavam de Artemis, os éfesos chamavam de Diana. E eles tinham um templo gigantesco. Tá vendo essas colunas que nós temos aqui, ó, 4 aqui segurando a galeria? Esse templo, ele possuía mais de 150 pilares, muito maiores do que esses aqui. Então era um templo gigantesco. Nessa cidade também tinha um teatro que cabiam 25 mil pessoas. Se você ler o livro de Atos, pode anotar aí se você quiser ler depois, no capítulo 19, tem uma situação. Paulo está pregando em Éfeso, e como é uma cidade idólatra, porque ali eles dedicavam culto à deusa Diana, à deusa Artemis, Paulo estava pregando que os deuses que eles construíam não serviam de nada, porque deuses construídos por mãos humanas não vale de nada. Então Paulo estava lá pregando o evangelho em Éfeso, e aí os ferreiros lá de Éfeso, os ourives, os caras que construíam imagens e vendiam não só ali em Éfeso, mas em todo o Império Romano, eles estavam muito preocupados, porque
Paulo estava pregando contra os ídolos. E se as pessoas deixassem de adorar o ídolo, eles iam deixar de comprar as estátuas que eles estavam fabricando. Então a pregação do evangelho em Éfeso não tocou somente o coração e a vida dos crentes ali, mas também mexeu na estrutura financeira de Éfeso, no comércio de Éfeso. Então estava todo mundo louco com Paulo, com João, com os apóstolos que foram pregar ali naquela cidade. Se você ler Atos capítulo 19, você vai ver uma situação em que pegam 3 amigos de Paulo e levam para esse teatro que nós falamos aqui, que cabiam 25 mil pessoas. E lá eles queriam julgar esses camaradas, porque eles estavam pregando contra os ídolos. E aí ia dar ruim, ia ter problema, porque eles iam parar de vender. E o comércio ia cair, e a cidade ia perder os seus recursos financeiros. E aí quando perceberam que levaram ali, à frente do teatro, 3 judeus, 3 pessoas que pregavam a Cristo, durante 2 horas, eles ficavam gritando: grande é a deusa Diana. Pensa aqui, nós reunidos aqui nesta igreja, com 25 mil pessoas aqui, toda espremida, e o povo gritando na frente de crente: grande é a deusa Diana dos Efésios. Porque eles não suportavam ver que aquela deusa, ver que a idolatria que eles dedicavam a ela fossem cutucada, fossem mexida. Então eles começaram lá a esbravejar. Inclusive, se você virar a página no capítulo 20 de Atos, no primeiro versículo, Paulo vai embora, porque o negócio ficou estreito para ele. Ele teve que sair dali, porque senão ele seria morto, muito provavelmente. E aí ele vai pregar o evangelho em outros lugares, porque ali já havia sido pregado. Existiam magos em Éfeso, e eles possuíam livros. Na época não eram livros como os nossos, eram rolos. E esses magos queimaram todos os livros que eles tinham, porque se converteram ao cristianismo, se converteram a Jesus. E todos os livros que eles queimaram, o preço que custava esses livros dava mais de 50 mil denários. Um denário equivalia a 1 dia de trabalho. 50 mil dias de trabalho foi o que aqueles caras queimaram, dizendo assim: nós não queremos mais isso aqui, agora queremos Jesus Cristo. Então pensa o estrago que Paulo e os cristãos que passaram em Éfeso fizeram ali, pregando o evangelho de Jesus Cristo àquela cidade. Era uma cidade idólatra, era uma cidade com muita prostituição, era uma cidade em que nos cultos a Diana e a outros deuses, as pessoas se relacionavam sexualmente, dedicando aquela prática sexual aos deuses. Então, além de ser adoradores de imagens, eles praticavam atos ilícitos sexuais, dedicando aquilo a outros deuses. Mulher com mulher, homem com homem, adulto com criança, criança com adulto, e tudo que você possa imaginar aí, eles faziam ali naquela cidade para adorar outros deuses que não o Deus do Paulo, o Deus do João, o Deus dos demais apóstolos. Então, esse texto que nós vamos ler é um texto que foi direcionado aos crentes da cidade de Éfeso. Então Paulo foi lá, pregou o evangelho, e normalmente ele fazia isso: ele ia a uma cidade, pregava o evangelho, saía, ia para outro lugar, e aí ele escrevia uma carta para aquele lugar, e aquela carta ela circulava naquela cidade entre os cristãos, e algumas vezes em até outras cidades. Então vamos lá, Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10 é o que nós vamos ler. Efésios capítulo 2: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Essa palavra é simplesmente maravilhosa, e ela tem algumas lições que eu gostaria de trazer à igreja esta noite. E nós vamos dividir esse texto em 4 etapas. A primeira etapa que nós vamos abordar é a obra do pecado contra nós. A segunda é a obra de Deus por nós. A terceira é a obra de Deus em nós. E a quarta, a obra de Deus através de nós. Então, a obra do pecado contra nós, a obra de Deus por nós, a obra de Deus em nós e a obra de Deus através da sua igreja, através de nós. Nos versos 1 a 3 é o primeiro tema que nós vamos abordar aí, a obra do pecado contra nós. Leia comigo o verso 1, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, estando nós mortos. Tem gente viva aqui hoje? Não? Amém. O tema dessa mensagem aqui: mortos vivos. E aí no final você vai descobrir o que você é, se você é um morto ou se você é um vivo. O pecado retratado aqui nesse verso 1 não é uma condição específica para uma pessoa só, ou para um grupo de pessoas. O pecado não é como uma doença que uma pessoa ou outra contrai. O pecado é uma condição total da humanidade. A Bíblia nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E quando eu digo todos, sou eu e cada um de vocês que está aqui nesta noite. Todas as pessoas do universo, todas as pessoas do mundo, sem excluir nenhuma, todos pecaram. Então, não dá para imaginar assim, olha, aquela pessoa ali, ela é santa, pura, perfeita, ela nunca pecou. Se você apontar para ela dessa forma, o nome dessa pessoa é Jesus, não é nenhuma outra pessoa. Porque a condição do pecado, ela é total na humanidade. Se você ler lá, e eu gostaria que você abrisse Romanos no capítulo 3, no verso 23, por exemplo, a Bíblia nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você ler também um pouquinho depois, o capítulo 5, no verso 12, a Bíblia nos diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então olhe para as pessoas que estão aí ao seu redor. Pode olhar aí, ó. Tem irmão aí atrás de você, pode olhar para ele. Olha que sujeito bonito. Olha para quem está na frente. Existe uma verdade absoluta sobre essa pessoa aí. Pasme, é um pecador. E todos estão olhando para mim aqui também. Sou um pecador. Isso não é uma condição para um ou outro. Todos pecaram, a Bíblia diz. Então eu estou incluso nisso. Você está incluso nisso. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e queremos apagar isso da nossa mente a respeito de alguém. Porque existem algumas pessoas que na nossa concepção não deveria ser um pecador. Existem algumas pessoas que por causa da posição dela, ou por causa do status dela, ou por uma série de coisas, nós não imaginaríamos que aquela pessoa pudesse cometer um pecado. Aquele pregador, ele peca? Sério mesmo? Aquela irmã de oração, que está sempre no monte, peca também? Peca. Olha que surpresa.
você não está sozinho nessa história. Então, quando nós nos encontramos em meio ao erro, essa não é uma condição só sua, é uma condição total da humanidade. Só que às vezes nós damos um peso maior para o pecado do outro. Às vezes nós damos um peso maior porque ele era de tal posição, ele não deveria pecar. Mas eu e você, todos nós estamos sujeitos a todas as e mesmas falhas, e mesmas tentações, e mesmo tudo. Então, não se espante, fique triste, mas não se espante quando o seu irmão cometer um pecado. Repito, fique triste. Não estou dizendo isso porque, agora que bom, todo mundo pode pecar, né? Já que todo mundo peca, então todos vamos pecar e está tudo bem. Não está nada bem. Mas eu só estou dizendo isso porque às vezes nós apontamos um dedo tão grande para o pecado do outro. E o próprio Jesus disse: olha, você está preocupado com um cisco no olho do teu irmão e tem uma madeira gigante dentro do seu olho e você nem está percebendo. Então a condição daquele pecador é a mesma condição que a sua, pecador, que a minha, pecador. O que nós precisamos fazer mediante a isso é estender a mão para ajudar, estender a mão oferecendo suporte, oferecendo ajuda, oferecendo conselho, oferecendo o que o Espírito Santo te conduzir para oferecer. O pecado apresentado aqui, ele é traduzido para nós como morte. Lendo aqui, ele vos deu vida estando vós mortos. Então nós estamos falando aqui não só de um pecado que cometemos no dia a dia, mas é de um pecado que nos colocou numa condição de mortos, que mudou toda a estrutura do nosso ser. Então não é aquela mentira que eu contei, não é aquele erro que eu cometi lá no trabalho, ou no meu casamento, ou qualquer lugar. É a condição do ser humano de estar no estado de morte. Eu não sei se você sabia, mas desde quando você nasceu morto para Deus. A história de Jesus, a história da crucificação, da ressurreição de Jesus, é para mudar essa história. Mas enquanto não encontrarmos com Jesus, a nossa condição é a condição de morto. Mas assim, não é um morto físico, é um morto espiritual. Mas as condições dessa morte espiritual são as mesmas condições de uma morte física. Por exemplo, quando estamos mortos no pecado, nós ficamos como um morto. O que o morto faz? Não faz nada, não corre, não anda, não respira, não pula, não assiste televisão, não faz nada. Morto não faz nada, não reage a expressão nenhuma, a estímulo nenhum, não vai até lugar nenhum. Morto não faz absolutamente nada, principalmente buscar a Deus, prestar atenção em Deus, estar atento a Deus. Aquele que está morto espiritualmente não tem sensibilidade para entender das coisas espirituais, porque é um morto espiritual. E o que um morto espiritual faz? Não faz nada, não anda, não corre, não pula, não faz nada. Então não consegue responder a estímulos espirituais de Deus. Então quando alguém está morto no pecado, esse alguém é como um morto físico, só que espiritualmente falando. Às vezes nós nos deparamos com algumas pessoas que aos nossos olhos humanos carnais, de pecadores assim, parece que aquela pessoa é morta espiritualmente. Não sei se você já se deparou com alguém assim. Porque você fala, você abre a Bíblia, você pega a folhinha de Bíblia, esfrega nela, faz uma série de coisas assim, tentando levar Jesus para ela, mas nada acontece assim. Parece que espiritualmente aquela pessoa não tem ouvido, parece que espiritualmente aquela pessoa não tem olhos, não sente nada, não ouve nada, não enxerga nada. Nós nos deparamos com pessoas assim. E sabe o que é mais engraçado nisso tudo? Que essa pessoa pode estar aqui hoje, e essas pessoas foram nós um dia. Houve um dia em que não respondíamos a estímulos espirituais nenhum. Deus falava e era como se não falava, porque não ouvíamos. Deus aparecia na nossa frente e não enxergávamos nada, porque éramos mortos espiritualmente falando.
E essa é a condição da humanidade: mortos nos seus delitos e pecados. Eu estou dizendo tudo isso e explorando dessa forma a questão do pecado para entendermos a seriedade e a gravidade que o pecado causou na humanidade. Famílias destruídas, pais contra filhos, países contra países, irmãos contra irmãos, amigos que se desfazem, casamentos que se desfazem. Então, quando você olha para a humanidade, ou você olha para dentro da sua casa, ou você olha para o seu círculo de relacionamento, para dentro do seu trabalho, é possível observar as marcas que essa morte espiritual causou na humanidade. Eu já preguei aqui alguma vez falando a respeito da origem do mal. O mal não existe. O que existe é a ausência do bem, a ausência de Deus. Quando se tira Deus de um lugar, o que sobra é o que nós vemos por aí: calamidade total. Quando você tira Deus do seu casamento, o que sobra? Calamidade total. Quando você tira Deus do seu relacionamento com o seu amigo, com a sua esposa, com os seus filhos, quando você tira Deus do seu trabalho, quando você tira Deus do seu ministério, o que sobra? Morte espiritual, frieza, escuridão. Então, espero que tenha ficado claro a diferença entre pecado e pecados. Pecado é a condição de rebeldia com Deus, condição de mortos espiritualmente, condição em que nós nascemos no pecado. Pecados são os erros que cometemos ao longo dos dias, da nossa caminhada, da nossa trajetória. Então, quando eu digo, olha, alguém está no pecado, esse alguém está morto para Deus. E quando eu digo alguém comete pecados, significa que essa pessoa erra, comete erros. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ainda no verso 1, quando Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, essa palavra delitos e pecados, ela tem a nos dizer algumas coisas. Por exemplo, a palavra delito, a Bíblia, ela foi escrita em uma língua que não é o português, amém? O apóstolo Paulo não escrevia português, ele escrevia no texto da sua cultura, que era a língua grega. E a palavra que ele usou aqui, que nós traduzimos como delitos, é uma palavra chamada paraptoma. Essa palavra significa queda. É o que acabei de dizer aqui, é o nosso estado de rebeldia contra Deus, é o nosso estado de rebelião contra Deus, é o que Adão fez contra Deus. Ele se voltou contra Deus, ele fugiu da presença de Deus, mas todos pecaram por causa do pecado de Adão. Então essa palavra paraptoma significa queda, é o nosso estado de rebeldia contra Deus, o estado de ir contra Deus. E a outra palavra aí, que nós traduzimos como pecados, é a palavra amartia. Essa palavra significa errar o alvo. É como se dois caçadores estivessem ali caçando um coelho, e aí no final da caçada, ao invés de matar o coelho, um mata o outro. Eles erraram o alvo. Então, quando a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos, ou seja, o nosso estado de rebeldia contra Deus, e nossos pecados, ou seja, errando o alvo constantemente, tentando ir a Deus por nossas próprias forças, mas nunca conseguindo, essa é a situação da humanidade, essa é a situação daqueles que não estão em Cristo Jesus, estado de rebeldia e constantemente errando o alvo, porque lutam com suas próprias forças. Ficou um climão aqui agora, porque nós dissemos que todos pecaram, todo mundo é pecador, todo mundo erra, todo mundo nasceu nessa condição de rebeldia contra Deus. Mas David, quando eu olho ao meu redor, eu vejo sim uma calamidade, mas às vezes as pessoas cometem coisas boas. É possível que um morto espiritualmente, por exemplo, alguém que é morto para Deus, cometa boas coisas, pratique boas coisas, façam coisas que agradam. Por exemplo, é possível ser um bom marido, não trair a esposa. É possível
educar bem os filhos, é possível ser um bom funcionário, é possível uma série de coisas, é possível ser honesto, é possível ser um político não corrupto, mesmo estando nessa condição de morte espiritualmente, é possível fazer coisas boas. A Bíblia nos diz que o sol, ele brilha sobre justos e sobre injustos. O sol nasce para todos, para mim e para você. Então, pessoas mortas espiritualmente podem fazer coisas boas? Podem. Só que elas estão constantemente errando o alvo. Estão mortas nos seus delitos, mas por causa do pecado, por causa da sua tentativa de acertar o alvo, nunca acerta. Eu sou um bom marido, mas não sou um bom marido para a glória de Deus. Eu sou um bom pai, mas eu não sou um bom pai para a glória de Deus. Eu sou um bom funcionário, mas não sou um bom funcionário para a glória de Deus. Às vezes é para minha própria glória, para a glória do outro e qualquer outra coisa, menos Deus. Então perceba que é possível estar no mundo de trevas, morto para Deus, mas ainda assim praticar coisas boas, que aparentemente não fazem mal a ninguém. E um amigo meu diria o seguinte: vai bonzinho para o inferno. Porque o que leva o homem a Deus não são as suas obras, não são as coisas boas que nós fazemos. O que leva o homem a Deus é quem? É Jesus, não é Jesus? Amém? Amém. Então, por mais que eu pratique coisas boas, elas não vão me levar até Deus. A obra do pecado em nós nos coloca diante de Deus como rebeldes, porque nos rebelamos contra Ele, e como fracassados, porque erramos o alvo constantemente. A obra do pecado em nós nos coloca diante de Deus como mortos. Incrédulo não é só uma pessoa que está doente. Incrédulo não é uma pessoa que está passando por dificuldades na vida. Incrédulo é uma pessoa que está morta para Deus. O não crente, eu não estou falando da pessoa que vai à igreja, estou falando da pessoa que não reconhece Jesus como Filho de Deus. Não está só com um probleminha que dá para ser resolvido. O problema é mais grave. O problema é que essa pessoa está morta espiritualmente falando. Amém? O segundo ponto que nós vamos abordar aí a respeito deste texto, ainda falando sobre o pecado, pode esclarecer um ponto que nos causa uma dúvida cruel, que é o seguinte: se Deus é bom, santo, perfeito, Deus é o criador de tudo, por que existe tanta maldade? Por que Deus não pega todo mundo assim, ó, que está morto espiritualmente, né? Toda a humanidade, o universo inteiro de criaturas humanas, e por que Deus não salva todas elas? Não é uma dúvida que temos, sim ou não? Por que só um ou outro assim que ouve Deus e aí dá uma resposta para Deus dizendo assim: olha Deus, eu te ouvi, eu estou aqui, fica com a minha vida? Por que as pessoas que não estão se relacionando com Deus, ou não estão de volta para Deus, por que é que essas pessoas vão para o inferno? Porque essas pessoas estão mortas espiritualmente. Eu já disse aqui também em algum momento que existe um atributo de Deus que nós cantamos, e cantamos diversas vezes, que diz que Deus é santo. E essa santidade de Deus, ela revela um outro atributo de Deus. O que significa ser santo? Ser santo é alguém que não se relaciona de maneira nenhuma com o pecado. E Deus é assim. Não há possibilidade alguma, assim, por mais que Deus queira, não há possibilidade alguma de Deus se misturar com o pecado, porque Deus é santo, Deus é perfeito. E a santidade de Deus revela um outro atributo de Deus chamado ira. Você já ouviu falar que a Bíblia diz que Deus é ira? E o que significa a ira de Deus? A ira de Deus é o resultado da santidade de Deus frente ao pecado. Então quando está lá Deus, isso aqui é Deus, aí tem aqui o pecado, e Deus se aproxima, o que vai acontecer? A ira de Deus vai acontecer, porque Deus não se relaciona com o pecado.
Então quando Deus se aproxima do pecado, vai dar problema aqui, ó. Porque a ira de Deus é manifesta. Não porque Deus é mau ou porque Deus não é porque Deus é santo. E não fosse a santidade de Deus, nós estaríamos perdidos. Porque nós só adoramos esse Deus que adoramos porque Ele é santo, santo, santo. Nós cantamos isso, os anjos cantam isso. Leia lá Isaías 6, Apocalipse 4. Diariamente os anjos cantam santo, santo, santo. E o que significa isso? Não há nenhuma brechinha, nenhuma manchinha de pecado em Deus, nada. E aí quando vem Deus e se aproxima do pecado, a ira dele é manifesta. Amém? Então quando mortos se aproximam do Deus Santo, a ira de Deus é revelada. A ira de Deus, ela é manifesta. E é por isso que pessoas serão julgadas e condenadas à perdição eterna. Porque se eu permanecer a minha vida toda morto espiritualmente, vai acontecer tudo que a gente aprendeu a vida inteira que vai acontecer. Jesus vai voltar, arrebatamento, novo céu, nova terra, etc, etc, etc. E aí aqueles que nasceram de Deus vão com Ele, e aqueles que permaneceram a vida toda mortos espiritualmente não vão com Ele. E a ira de Deus é manifesta nisso. Porque o problema do inferno não é o diabo. O problema do inferno é porque Deus não está lá. Amém? Se o problema do inferno fosse o diabo, estava simples, porque ele é um derrotado. Mas o problema do inferno é porque o Deus Santo não está lá. E a ausência de Deus é a maldade, é a escuridão, é a perdição eterna. A Bíblia nos diz que existem dois caminhos. Um caminho leva para a salvação, o outro caminho leva para a perdição. E aí, aqueles que nascem de Deus vão percorrer o caminho que levam à salvação. Aqueles que não nascem de Deus, abra sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João. É só voltar um pouquinho aí, no capítulo 3. Aí você vai falar: David, você está forçando a barra demais. Esse negócio aí de julgamento, de inferno e tudo nele, isso aí não existe não. Olha o que Jesus disse aqui em João 3, verso 18. Quem crê nele, Jesus, ou em Deus, não é julgado. Mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, amém, o meu caminho é certo com Ele. Agora, se eu não creio que Jesus é o Filho de Deus, o unigênito do Pai, eu já estou julgado. Não preciso nem esperar lá o Apocalipse acontecer, já estou julgado, porque eu estou morto espiritualmente. E o que um morto faz? Fica lá igual morto, fazendo coisa de morto, que é nada. Amém? Então o ponto 2 aí agora, a partir do verso 4, é a obra de Deus por nós. Então vimos aqui a obra do pecado em nós e o seu estrago, a condição em que o pecado nos colocou. Agora vamos ver, a partir do verso 4, o que Paulo revela a respeito da obra de Deus por nós. Os versos 4 em diante diz assim, ó: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então, a ira de Deus, ela é revelada pela sua santidade, é apresentada a nós na relação do Criador com o pecador. Quando Deus, lá no jardim do Éden, sentiu que alguma coisa deu errado, que Adão e Eva lá cometeram um pecado, sabe o que Deus fez? Ele poderia fazer o seguinte, ó, pegar a terra, planeta, fazer isso aqui, ó, espremer nas palmas das mãos dele e fazer um negócio tudo de novo.
olhou lá, Adão pecou, errou tudo. Não deu certo, vamos fazer de novo até dar certo. Deus poderia ter feito isso, mas o que Deus fez? Ele escolheu pela vontade dele, pela bondade dele, pela graça dele, pela misericórdia dele, escolheu ir lá até o Adão. Lembra que Deus é santo e não se relaciona com o pecado? Adão, pecador, sabe o que Deus fez? Foi lá, foi se relacionar com ele. E aí quando chegou lá, você conhece toda a história. Eles ficaram inventando desculpa, tentando achar uma solução para o problema e tudo mais. Mas Deus escolheu se relacionar com o pecador. E aí isso revela um outro atributo maravilhoso de Deus, porque a santidade de Deus revela a ira de Deus, mas a ira de Deus revela a sua infinita bondade, a sua infinita misericórdia, a sua infinita graça para conosco. Ele simplesmente poderia ter acabado com tudo. Estão lá mortos, continuem mortos. Mas Deus escolheu vir até nós, Deus escolheu ir até o jardim. João no capítulo 1 diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele escolheu virar gente como eu e veio aqui se relacionar, se apresentar a mim e a você, viver como eu e você. Então a ira de Deus, que muitos temem, revela algo maravilhoso de Deus, que é a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia. Você conhece bem o texto de Isaías. Eu gostaria que você abrisse lá comigo, porque é um texto lindo. Isaías 53, lá no Antigo Testamento, depois ali de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Isaías 53. Olha o que o verso 4 até o 7 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo ou a ira que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi o oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Então a ira de Deus, que era para carregar sobre a minha vida, a ira de Deus que era para vir sobre mim e sobre você, o que Deus fez com a sua infinita misericórdia? Ele pegou toda a ira dele, que iria nos explodir, porque somos pecadores diante de um Deus santo. Ele aplicou essa ira sobre o Filho dele, Jesus. Por isso que reconhecer Jesus como Filho de Deus é importantíssimo. Algumas religiões negam a divindade de Jesus. Se eu negar que Jesus não é Deus, que Jesus não é o Filho de Deus, eu estou assumindo a ira de Deus sobre a minha vida. É um problemão isso, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Se você quiser, você pode não acreditar que Jesus é Deus. Só que tem um problema: o castigo que estava sobre ele vai vir sobre você. Se você quiser, você pode olhar para Jesus e dizer: você não é o Filho de Deus, você não é Deus. Mas tem um problemão, porque a ira de Deus que foi sobre o Filho dele virá sobre você. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Por isso que nós nos reunimos aqui, cantamos sobre Jesus, dizemos que não há sentido nenhum na nossa vida sem Jesus. Cantamos Jesus, falamos o nome de Jesus, colocamos Jesus na camisa e tudo é Jesus, Jesus, Jesus. Jesus é tudo para nós mesmo. Porque não fosse Jesus, o resultado da santidade de Deus, que é a ira, estaria sobre nós. O castigo, a dor de Deus ao ver a sua criatura pecar, errar e se voltar contra ele, a dor de Deus viria sobre nós, mas ela foi imputada em Jesus.
através da cruz, Deus derrama sobre nós amor, graça, misericórdia, derrama sobre a minha e a sua vida perdão. Então, essa é a obra de Deus por nós. Eu tenho certeza que você conhece de cor João 3,16, que diz assim: talvez é o texto mais conhecido da face do universo de crentes. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos o quanto Deus ama o seu Filho Jesus. Nós sabemos disso. Às vezes nós não nos sentimos amados por Deus, mas sabemos que Deus ama Jesus, o seu Filho unigênito, o seu único Filho. Mas olha o quanto Deus nos ama, porque era para nós sermos destruídos, mas Ele escolheu pegar o Filho dele e pegar essa destruição que viria sobre nós e lançou sobre o Filho dele. Será que Deus me ama e será que Deus te ama? Amém? Porque aquele castigo que era para nós foi para o Filho dele, que Ele tanto ama, que Ele tanto amou e ama de eternidade em eternidade. Eu não faço ideia, eu nem sei se Deus sente dor, não cheguei nessa parte lá no curso, mas eu tento imaginar a dor de Deus vendo o seu Filho sem culpa nenhuma. Não tinha culpa nenhuma, Jesus. A culpa era minha, a culpa era sua. Sem culpa nenhuma, sendo morto naquela cruz. Tente imaginar aí a dor de Deus sofrendo ali com seu filho morrendo, e a culpa era toda nossa. E Ele fez isso para que nós pudéssemos não carregar essa culpa. Repito, nem sei se Deus sente dor, mas deve ter sido algo tremendo. Eu, quando minha filha cai, por exemplo, eu demoro para ir lá pegar ela. Não sei se vocês já perceberam isso. Ela cai lá, eu deixo um pouco. Aí se ela chorar muito, aí eu vou lá ver o que está acontecendo. Mas, independente disso, quando os nossos filhos sofrem, nós sentimos muito, não é mesmo? Quando nossos filhos, às vezes não é nem um machucado, ou porque ele caiu, ou se ralou e tudo mais, mas quando a gente vê o nosso filho passando por uma situação ao qual nós não gostaríamos que ele passasse, nós sofremos demais. Talvez você que ainda é só filho não saiba disso, mas você que é pai, você que é mãe, e ainda assim, gente, não dá para comparar esse sentimento que temos, assim, de pai e de mãe, com o sentimento que Deus Pai tem com Deus Filho. Não dá nem para colocar do lado assim, ó. É muito diferente. Mas só para você ter uma ideia, quando os nossos filhos sofrem, nós queremos sofrer por ele lá. Queremos entrar no lugar dele. Às vezes até erramos por causa disso, porque em vez de deixar o nosso filho sofrendo lá, a gente vai e assume o lugar dele e faz por ele, para ele não sofrer. Erramos por isso, muitas vezes, porque é nosso instinto natural de pai e de mãe. Em Deus, e glória a Deus por isso, nós recebemos uma nova vida. O texto diz aqui, Paulo está falando com os crentes de Éfeso. Ele está dizendo assim: nós éramos mortos, estávamos mortos, vivíamos como mortos, mas agora Ele nos deu vida, Ele nos vivificou. Então, você tem esse privilégio de receber a vida de Deus, de não viver mais como um defunto, como um morto, como alguém que não anda, que não caminha, que não vai para lugar nenhum. Você tem esse privilégio de ter a vida de Deus. Não é qualquer vida,
é a vida de Deus em nós. Além de Deus nos amar e nos entregar o seu Filho, Ele também nos ressuscitou, diz o verso 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, além de nos amar, Deus nos ressuscitou. Ele fez com que nós passássemos de morte a ter vida. A consequência da obra de Deus por nós nos passa do status de morto para o status de ressurreição até chegar à vida. Agora não vivemos mais como defuntos. Agora nós reagimos a estímulos espirituais. Nós lutamos contra o modelo do mundo. Nós buscamos o reino de Deus. Quando nós estávamos mortos, nós estávamos vivendo de acordo com os padrões do mundo. Agora que estamos vivos em Deus, agora o nosso padrão é outro. O nosso padrão é vida de Deus. Nós falamos aqui na quarta-feira, por exemplo, em Mateus no capítulo 6, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lá que o texto cita, que é comida, bebida e vestimenta, elas são acrescentadas a nós. E Romanos 12:2 diz que nós precisamos viver mudando a nossa mente. A nossa conversão, ela passa pelo coração. Não é só uma conversão externa. Nós não só estamos vivos externamente, agora nós estamos vivos internamente. Temos vida de Deus dentro de nós. Então agora nós não pensamos mais como o mundo pensa. Nós vivemos todos os dias renovando a nossa mente. Então o padrão do mundo não serve mais para nós. O jeito que o mundo pensa não serve mais. E como dissemos aqui, como é que o mundo pensa? O mundo pensa em ter, o mundo pensa em conquistar, o mundo pensa em juntar, o mundo pensa em aparecer, o mundo pensa em todas essas coisas que o externo busca. Mas nós estamos preocupados agora com o que tem dentro de nós, que é um tesouro, Cristo Jesus. Então o padrão do mundo não serve mais. O que serve para nós agora, e nós só sabemos viver dessa forma, o jeito de Deus viver. 1 Samuel 16, verso 7 diz que Deus não vê como vê o homem, que vê o que é externo, o que é exterior. Deus vê o que tem aonde? No coração. Então o padrão de Deus de vida para nós é ter uma vida dentro de nós que seja de acordo com o padrão dele. E aí as demais coisas, que são as coisas externas, elas acontecem. Quantos estão preocupados com a sua vida espiritual aqui? Porque muitas vezes o que estamos preocupados não é com nada disso. É ou não é verdade? A gente está preocupado com centenas de outras coisas. Buscamos muitas vezes alimentar aquilo que é externo a nós, para que outros vejam. Mas a preocupação de Deus com essa nova vida que Ele nos deu é que nós passamos agora a alimentar a vida que tem dentro de nós. E por isso agora nós nos relacionamos com Deus. Por isso você vem a essa igreja. Por isso você entra aqui aos domingos, aos sábados, às quartas-feiras, para se relacionar com Deus. Às vezes a gente acha que estamos na igreja e viemos à igreja para ver o amigo, colega, para cantar, para fazer uma série de coisas que não tem muitas vezes nada a ver com Deus. Mas nós estamos aqui essencialmente porque nós temos uma vida de Deus em nós e agora nós nos relacionamos com Ele. Por isso cantamos, por isso oramos, por isso nós estamos aqui em comunhão, compartilhando das nossas dores, como aqui foi testemunhado de uma nota de falecimento. Compartilhamos das nossas alegrias, por isso aqui foi testemunhado da irmã que vai viajar com seu neto. Então nós estamos aqui agora porque temos uma nova vida em Deus. O terceiro ponto é a obra de Deus em nós. No verso 10, somente a primeira parte aí do verso 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Repita comigo: somos feitura. Essa palavra feitura aí, eu fui dar uma pesquisada nela. Essa semana aí atrás uns amigos meus foram numa igreja
e disseram o nome dessa igreja para mim. E aí disse, a gente foi lá na Poema. Aí vocês foram aonde? Lá na Poema. Que troço é esse? Era uma igreja. E aí de repente, estudando esse texto, eu descobri que essa palavra feitura, quando Paulo escreveu lá em grego, ele não escreveu feitura, ele escreveu poema. Poema é o mesmo que para nós poema. Então a palavra de Deus diz que nós somos o poema de Deus. Nós somos feitura de Deus. Temos 3 P's relacionados aqui: um poeta, que é Deus; uma pena, que é Jesus; e uma poesia, que somos nós. Isso significa que Deus está nos moldando ao modelo dele a cada dia. Deus está escrevendo um poema lindo, com uma caneta, com uma pena, que é Jesus Cristo. Então, quando nós recebemos essa nova vida em Deus, às vezes a gente acha que está tudo pronto, agora beleza, é só as coisas acontecerem. Calma aí, vai devagar, porque Deus está ainda escrevendo essa história. Nós somos feitura dele. Quando nós nascemos de novo em Cristo, nós somos uma nova criatura de Deus. Deus criou todas as coisas lá no Gênesis, mas quando nós olhamos para Jesus e reconhecemos que Ele é o Cristo, a partir dele, Deus cria uma nova coisa, que somos nós. E não estamos prontos ainda, nós estamos agora passando por um processo chamado santificação. Tudo será consumado lá na frente, mas ainda nós estamos passo após passo. Deus ainda está escrevendo, pegou lá Jesus, colocou na sua vida, agora o Espírito Santo está fazendo a obra dele em nós. David, porque é difícil, eu estava como morto nos meus delitos e pecados, aí eu encontrei Jesus, agora eu estou como vivo, mas eu ainda tenho um monte de falhas, eu tenho um monte de erros, eu continuo errando muitas vezes nas mesmas coisas, porque parecia tudo fácil, né? Mas tem um detalhe, você precisa viver essa vida que Deus te deu. Não dá para você experimentar um novo nascimento em Deus e continuar vivendo como um morto. E eu vou falar a verdade para vocês, irmão, às vezes a gente se depara com crentes que são novas criaturas há muito tempo, receberam a nova vida, encontraram Jesus há muito tempo, mas vivem caminhando como se fossem mortos, zumbis, The Walking Dead. Então assuma a vida que Deus te deu, viva de acordo com o padrão de Deus agora. É um presente que Deus nos deu. Então receba esse presente, use esse presente, viva com esse presente. Assuma essa nova vida que agora você tem em Cristo Jesus. Se você quiser continuar vivendo como um morto, tudo bem. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas se você quiser esse castigo que não traz paz, não tem problema. Mas eu recomendo que você assuma essa vida que Deus te deu e viva como um vivo e não mais como um morto. Vivo anda, vivo fala, vivo sorri, vivo abraça, vivo chora. Parecendo propaganda da Vivo aqui, né? Mas não é. Gente que é viva tem alguma coisa dentro dela que não faz ela ser mais morta. Eu, como líder de jovens dessa igreja, eu vou dizer uma coisa: a gente precisa de jovens vivos na nossa geração. A gente precisa de adolescentes vivos. Eu, como pai, posso dizer, precisamos de pais vivos, que saiba ser pai hoje, que saiba ser pai hoje. Não adianta saber pai como eram os pais há 1000 anos atrás. Você precisa entender que você precisa ser um pai hoje, para os dias de hoje, para o seu filho hoje. Ele não é o adolescente que você era adolescente, é um outro tipo de adolescência. Precisamos de pais e mães vivos, com vida de Deus dentro deles. Às vezes a gente quer caminhar na obra de Deus, nos trabalhos da igreja, nas coisas que precisamos fazer, que gostamos de fazer, mas olhamos ao nosso redor e encontramos um monte de zumbi, de gente que não tem vida de Deus dentro, que faz um monte de coisa, mas quando você vai olhar na intimidade, não tem Deus. Cadê Deus?
Cadê a nova vida, a nova criatura? A palavra de Deus diz que quando nós encontramos com Cristo, tudo se faz novo. Mas aí nós nos deparamos com pessoas que aparentemente encontraram Cristo, mas tudo é velho, tudo é o mesmo, não teve assim mudança de vida, vivia como morto, continua como morto. Precisamos assumir essa vida de Deus em nós. O último ponto, falamos da obra do pecado em nós, falamos da obra de Deus por nós, da obra de Deus em nós. Agora vamos falar da obra de Deus através de nós. A segunda parte do versículo 10 diz que: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então agora o caminho que eu trilho são caminhos de boas obras. Há um dilema a respeito desse texto. O livro de Tiago, ele durante um período da história, teve um camarada chamado Martinho Lutero, você já ouviu falar dele, com certeza. Ele não gostava do livro de Tiago, porque a Bíblia nos diz aqui, nesse texto que nós lemos, que a salvação, ela é nos dada de graça, não vem por obras, para que ninguém se glorie. A salvação Deus nos deu de graça. Aí você pergunta para mim: o que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta é nada. Não tem nada que você consiga fazer, que você possa fazer, que você vai conseguir salvar a si mesmo. Você não tem condição nenhuma, você é um pecador. Você está no estado de rebeldia contra Deus, voltado de costas contra Deus. Quem escolheu ir até o homem foi Deus. Nós não temos condições de ir até Deus. Ele escolheu se relacionar conosco. Ele veio até nós. Ele nos deu de graça a salvação. Ah, David, mas eu não preciso orar, jejuar, fazer campanha, ir no monte, vigília e um monte de coisa para ser salvo. Não precisa. A salvação, ela é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? As obras que você faz não te dá a salvação. Não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Mas tem um detalhe: porque você é salvo em Cristo Jesus, você agora pratica boas obras. Então eu não faço as coisas para ser salvo. Eu sou salvo e agora eu passo a fazer boas obras. Não é o que faço, é o que sou. Amém? Você não faz nada para ser alguma coisa, você já é em Cristo Jesus. Então se alguém te diz que você precisa fazer uma série de coisas espirituais para garantir a sua salvação, esquece, está sendo enganado. A salvação nos é dada pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E a fé, meu irmão, vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. E você está ouvindo hoje a palavra. Então hoje você tem condições de ter fé e de graça receber a salvação, e a partir disso começar a caminhar em boas obras. O texto que eu disse aqui do livro de Tiago, ele foi rejeitado durante um período da história por Martinho Lutero, por exemplo, porque Tiago diz que a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, você pode ler lá depois. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então eles achavam que era uma contradição em relação ao que Paulo estava dizendo. Paulo diz: a fé, a salvação é pela graça, mediante a fé. Aí o Tiago vem e diz que a fé produz obras. A fé sem obras é morta. Então se você tem fé de defunto, fé de gente morta, você não vai produzir nada de bom. O que Tiago está dizendo é o seguinte: os salvos produzem boas obras, e não produzem boas obras para ser salvos. Conseguiu entender? Então agora que você caminha em boas obras, não há nada que você possa fazer para fugir dos caminhos da salvação.
David, eu um dia entreguei minha vida para Jesus, saí do estado de morto para vivo. Eu consigo voltar para o estado de morto? Se você está nas mãos de Jesus, Ele fez assim, ó, fechou. Aí veio Deus e colocou a mão por cima assim, ó, e fechou. E ninguém pode arrebatar das mãos dele. A salvação é pela fé, é de graça, e ninguém tira os salvos das mãos do Senhor. E agora nós sabemos que como salvos, nascidos de Deus, nascidos de novo, nós produzimos boas obras. É uma consequência dos salvos, é uma consequência daqueles que nasceram de novo. Agora você consegue avaliar o título dessa mensagem: mortos vivos. Agora você consegue se autoexaminar e entender se você tem vivido uma vida de morto ou se você tem vivido uma vida de vivo em Cristo Jesus. Nós vamos orar agora para encerrar. Eu gostaria que você ficasse de pé. E se você entendeu essa palavra, se em algum momento dessa palavra o Espírito Santo falou ao seu coração e produziu fé no seu coração, eu gostaria de te convidar a assumir essa nova vida em Cristo Jesus. Se você entrou aqui como morto e quer sair daqui como vivo, basta olhar para o seu coração agora. Se Jesus falou ao seu coração, se essa palavra falou ao coração de cada um dos irmãos aqui através do Espírito Santo, isso significa que produziu em você fé e veio de graça. Você só precisou ficar sentado aí e deixar o Espírito Santo falar com você. E você pode sair daqui essa noite. Não importa se você está na igreja há milhões de anos, mas se você quer sair daqui hoje assumindo essa nova vida, eu vou pedir para você, enquanto nós orarmos, levantar uma de suas mãos para orarmos especificamente por isso. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, temos aqui pessoas que ouviram a tua palavra. Temos aqui pessoas que entraram como mortos e vão sair daqui como vivos, em nome de Jesus. Nós temos aqui pessoas que não... Em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa aqui neste lugar essa noite abrace, Pai, esta palavra no seu coração, e que ela não se perca no vazio, em nome de Jesus. Que ela não se perca, Pai, em meio à rotina que temos na semana e em muitas coisas que temos para fazer, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra possa produzir frutos em nosso coração. É o que eu te peço e é o que a tua igreja ora. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.